bem-vindos a mais uma apresentação da Whitehead. É a segunda sessão de um conjunto de apresentações que estamos a fazer do nosso parceiro Macrium. Este webinar vai ser gravado, todos os participantes estarão sem áudio durante a apresentação. As questões podem ser colocadas num painel de questões, de perguntas e respostas durante o webinar, que têm ao vosso dispor. E no final da demonstração teremos também uma sessão de perguntas e respostas, onde habilitaremos o áudio para haver mais alguma interação, se tiverem alguma questão que queiram colocar por esta via. Ora, espero que estejam todos bem de saúde e, uma vez mais, as boas-vindas a quem entrou agora. Portanto, a nossa agenda de hoje vai ser a visão geral das soluções Macrium. Vamos falar sobre o Macrium Site Manager, a nossa consola de gestão centralizada de backups. Vamos ver as características gerais. Vamos também ter, portanto, isto numa componente já de apresentação feita pelo nosso colega João Lourenço, vai fazer uma visão geral sobre o Site Manager, como é que se criam repositórios de backup, como é que se faz a distribuição de agentes através da rede, que tipos de backup é que são possíveis fazer com a solução, imagens, pastas e ficheiros, já vamos ver também mais à frente na apresentação, planos de backup, notificações e validações de backup, recuperação total de imagens e recuperação de pastas e ficheiros. Esta é uma apresentação muito breve que vamos fazer hoje, para vos dar uma visão geral sobre a solução, e contaremos nos próximos dias também a anunciar um Open Day, onde vamos poder receber aqui quem quiser e fazer alguns testes e sessões hands-on, fazer backups, recuperações de sistemas inteiros, de pastas, de ficheiros. Portanto, vai ser um dia aberto para apresentarmos e falarmos sobre a máquina. Começamos com uma pergunta que creio que todos nesta área já sabem a resposta, mas vamos só relembrar porque é que se perdem dados. Bom, os dados perdem-se porque houve um erro ou uma falha humana, eventualmente uma pasta ou ficheiros que foram apagados, ou dados que foram alterados. Podemos estar a falar realmente de uma pasta de ficheiros, podemos estar a falar de alterações numa base de dados, por exemplo, e pode haver realmente perda de dados ou alteração de dados e a necessidade de reverter para um estado anterior. Pode haver uma intrusão de malware ou ransomware, infelizmente tem sido o dia-a-dia de muitas das empresas, não só tentativas de ataque, como tentativas bem concretizadas de ataques de ransomware. Neste caso, os dados são encriptados e muitas vezes o último recurso acaba por ser mesmo recuperar backups. Nessa altura, é bom que as organizações tenham um sistema e uma tecnologia que lhes permita recuperar todos os dados que foram encriptados a uma data o mais próximo possível da atualidade ou a partir do momento em que realmente foi lançado e concretizado a encriptação. Perda ou roubo físico de sistemas, portanto, muitos de nós trabalhamos com portáteis, por exemplo, é fácil, pode ser fácil perder um equipamento portátil ou ser roubado. Se tivermos backups, poderemos recuperar também os dados que lá estavam. Falhas de hardware, infelizmente, acontecem também. Portanto, pode ser um disco que se estragou, um disco, pode ser um disco mecânico, pode ser um disco SSD. Portanto, algo que pode inviabilizar o acesso aos dados e daí a necessidade de recuperar dados. E podem ser, infelizmente, também desastres ou catástrofes, desde um fogo, uma inundação, um equipamento que caiu, por exemplo, e que se estragou, e então daí estas soluções também chamarem-se de backup e disaster recovery. Relativamente à Macrium, a Macrium é uma empresa inglesa, foi fundada em 2006 no Reino Unido, é uma entidade privada e foca-se exclusivamente no desenvolvimento de soluções de backup e disaster recovery. Tem mais de 2.000 parceiros em 60 países, nós somos os distribuidores em Portugal, mais de 100.000 clientes com versões pagas e mais de 8 milhões de downloads em todo o mundo. Existem soluções, estão disponibilizadas para utilização doméstica ou empresarial. O nosso foco hoje vai ser nas soluções empresariais, aliás, é a solução que nós comercializamos, e vamos ver de que forma é que pode ser útil para as empresas, independentemente da dimensão. Uma breve introdução à linha de produtos. Portanto, os produtos encontram-se divididos, portanto, o produto chama-se Macro Reflect e encontra-se dividido em 3 tipos distintos. O primeiro, o Macro Reflect Workstation, que está na versão 8, é uma solução de backup para postos de trabalho, workstations em uso empresarial. Estamos a falar compatibilidade entre o Windows XP com SP3, o Service Pack, até ao Windows 10 e eventualmente ao Windows 11, quando ficar mais massificada a sua utilização.
Depois temos um produto específico para fazer backups de servidores, portanto, em sistemas operativos de servidores. Estamos a falar do Macro Reflect Server 8. E por último temos o Macro Reflect Server Plus 8, que é equivalente ao Macro Reflect Server, só que adiciona também a possibilidade de fazer backups de bases de dados Microsoft SQL e Exchange. Portanto, permite não só fazer a imagem do disco total ou da partição, mas também fazer backups mais granulares de bases de dados ou instâncias SQL ou Exchange e depois a recuperação. Para uma utilização empresarial, é fundamental que haja monitorização, que haja gestão sobre os backups que estão agendados, tanto em postos de trabalho como servidores, e para isso o Macro Site Manager é a ferramenta ideal para fazer a gestão centralizada dos agentes, dos repositórios, definir taxas e políticas de retenção, agendamentos de backups e alertas e relatórios. Aliás, este produto reúne as condições que para nós foram extremamente importantes para o distribuirmos, que é precisamente uma tecnologia sólida para fazer backups de sistemas, de uma forma integral, a rápida recuperação e, muito importante também, a gestão centralizada com as notificações e os alertas e ainda a validação dos backups para garantir a integridade dos mesmos. Em termos de licenciamento, não é bem licenciamento, mas em pacotes de licenciamento, nós temos pacotes específicos para virtual machines, neste caso para servidores que possam estar virtualizados, que têm um custo ligeiramente inferior, podemos ver mais à frente. E depois temos também o que se chamam os MALs, que é o Macro Agent License, que são pacotes para serem adicionados no Site Manager. Portanto, pode ser um pacote de 10 licenças para Workstation, pode ser um pacote de 2 ou 5 licenças para Server 8, e temos então só 2 chaves que adicionamos no Site Manager e fica tudo ativado. Uma visão geral da tecnologia que faz parte do Reflect 8 e dos fundamentos. Portanto, estamos a falar de um sistema para backup e recuperação de sistemas de missão crítica, onde nós queremos garantir total reposição da informação em caso de desastres, no mais curto espaço de tempo, e queremos também garantir que o disco todo, as partições, pastas e ficheiros possam ser salvaguardados de uma forma granular. Temos suporte para sistemas físicos e virtuais, portanto, independentemente do tipo de virtualização, o produto que está instalado na VM funciona perfeitamente e os sistemas são identificados como virtuais, por exemplo. O João Lourenço já vai ter a oportunidade de mostrar como é que funciona este tipo de tags que nós usamos. Temos regras de retenção flexíveis para fazer backups totais, incrementais, diferenciais e intradaily, ou seja, várias vezes ao dia. Outra característica muito importante é uma recuperação rápida de discos, partições e ficheiros, que oferece também uma elevada granularidade de recuperação. A verificação automática de backups, como eu disse há pouco, é extremamente importante para assegurar que os backups estão na sua forma íntegra, ou seja, não basta só receber um relatório a dizer que o backup foi feito, isso é importante, mas também é importante assegurar que na altura de recuperação desse backup realmente ele esteja íntegro, e esta verificação automática vai ajudar-nos nesse sentido. Outra característica muito importante é a possibilidade de poder recuperar para um hardware diferente, ou seja, se tivermos um acidente físico, um desastre físico com a máquina, motherboard queimou-se, o disco, memória, rapidamente nós queremos recuperar para um hardware diferente, podemos perfeitamente fazê-lo com a solução. Podemos também fazer um boot virtual instantâneo para um ambiente virtual, uma vez que a aplicação suporta o boot de uma imagem, de um backup, diretamente para Hyper-V ou VirtualBox. No caso de VMware, por exemplo, também é possível, mas não é tão direto, requer que seja montada uma máquina com as características semelhantes que tínhamos antes, e depois então essa máquina é arrancada com um boot CD ou um bootable media, e depois fazemos a recuperação do backup. De qualquer das formas, a compatibilidade com o hardware novo é garantida à mesma. Para que os nossos backups estejam salvaguardados, também é preciso garantir que eles estão cifrados, protegidos com uma password. Neste caso, usamos uma cifra AES para garantir também a confidencialidade dos backups.
Depois temos uma funcionalidade muito interessante para quem tem, por exemplo, um sistema mais simples para guardar os seus backups, nomeadamente num segundo disco, por exemplo, de um servidor. Nós podemos usar o Macro Image Guardian. O Macro Image Guardian é uma solução que permite proteger o nosso repositório contra leitura ou escrita de outro processo que não seja o do nosso produto. Isto significa que num acidente, na catástrofe de haver uma intrusão ou ataque de ransomware, por exemplo, qualquer processo que esteja a tomar conta dessa fase de encriptação não vai conseguir mexer nos nossos ficheiros, porque apenas o processo que está autorizado, neste caso da máquina, vai poder ler e escrever nesses ficheiros. Por último, também muito importante, é a compatibilidade com todas as versões do Windows Server e também a retrocompatibilidade com sistemas legacy, nomeadamente o Windows XP, por exemplo, com o Service Pack 3, que pode ser, em alguns aspectos, bastante importante, nomeadamente em ambientes OT, por exemplo, fábricas que têm sistemas mais antigos e que não conseguem atualizar para sistemas mais atuais. E é aí mais importante também que nunca é preciso garantir a salvaguarda desses sistemas e a reposição rápida em caso de desastre. Relativamente ao Site Manager, como eu disse antes, é uma ferramenta que nos permite fazer a gestão de backups e endpoints. Tem uma interface web muito simples, intuitivo, muito cómodo, fácil de utilizar a partir de qualquer ponto da rede, por exemplo, ou remotamente, se estivermos ligados via VPN, por exemplo. O dashboard é totalmente personalizável, com widgets para moldarmos às nossas necessidades de informação. Algo muito importante neste tipo de soluções é que seja de fácil leitura. Quando acedemos ao dashboard, conseguimos ver logo o estado dos backups, conseguimos ver, por exemplo, se há alertas. Os alertas, se houver uma situação de alertas, temos várias formas também de envio. Pode ser por e-mail, pode ser via Slack, vamos ver mais à frente. Temos uma implementação simples de agentes, uma vez que há a integração também da consola com o MAD, em que nos permite também facilmente fazer o push do agente com as credenciais de administrador e em poucos minutos temos os agentes a comunicar com a nossa consola e a partir daí estamos a incluir essas máquinas num plano de backup. Temos uma configuração passo a passo de repositórios. A ferramenta, pronto, mais uma vez, procuramos uma ferramenta que não fosse complicada, que não fosse complexa, porque para isso já existem algumas no mercado, mas que tivesse as características pronto, que uma micro, pequena ou média empresa necessite. E, de facto, encontramos isso tudo na máquina. Temos ainda a integração com fornecedores de cloud, ou seja, nós podemos ter uma replicação dos nossos repositórios para plataformas de cloud storage, como a Azure, a AWS, ou agora a Wasabi também. E depois, por último, temos também a possibilidade de integrar todas as consolas Site Managers dos nossos clientes numa única consola, que é o Macro Multisite. O Multisite é uma ferramenta, uma plataforma na cloud que está disponível a pedido para os nossos parceiros e que lhes permite, então, só numa única consola, ter um dashboard global de todos os clientes, sem ter necessidade de ligar-se remotamente a cada um deles. Tudo isto, neste caso o Site Manager ou Multisite, está incluído gratuitamente nos nossos produtos ou para os nossos parceiros, no caso do Macro Multisite, portanto, a pedido. Nesta fase, eu vou passar agora a palavra ao João Lourenço, que ele vai fazer então uma breve apresentação das soluções no ambiente que temos aqui de testes. Destaque que esta apresentação vai focar-se muito na nossa consola de gestão centralizada, sendo que o produto por si, que está instalado nos postos, tem mais funcionalidades que podem ser utilizadas de uma forma standalone. Mas uma vez que vivemos numa época em que a centralização e a organização é quase obrigatória para o sucesso das empresas, o enfoque aqui vai ser mesmo no Site Manager. Obrigado, Nuno. Não sei se estão a ver aqui a minha consola. Já estou. Ok. Pronto. Como o Nuno explicou, basicamente a consola é gerida no conceito web, ou seja, qualquer browser que esteja disponível permite fazer a gestão. A consola existe em duas versões, 32 bits e 64 bits, para situações em que temos sistemas operativos legacy ou antigos, no caso do XP, Service Pack 3 ou 2000 em termos de servidor,
e então a máquina permite ter estas duas versões, 32 e 64. Como é que funciona? De forma muito simples e tentando mostrar aquilo que o Nuno explicou no PowerPoint, o produto. Basicamente temos aqui o dashboard, onde nós conseguimos ver os últimos backups que foram feitos, se foram feitos com sucesso, a hora que ele ocorreu. Consigo também saber que máquinas é que estão ligadas naquele momento, para se eu quiser fazer um backup on demand, eu consigo selecionar e saber as máquinas. Consigo também ter uma noção do forecast dos próximos backups que estão agendados e que vão ser executados e a que horas é que vai ter início. Neste caso, o próximo backup que vai correr vai ser às 15 horas, ou neste caso às 17, tanto da parte do servidor como da parte de cliente. E consigo também saber durante a semana os backups correram com sucesso, os que não tiveram sucesso, deram um erro, por qualquer razão, ou como estava desligado, ou foi desligado enquanto ele estava a iniciar o processo, bem como eu consigo também saber o meu repositório, qual é o espaço total, a capacidade neste caso, o quanto está ocupado e o quanto está livre. Se eu tiver mais que o repositório, consigo ver a lista de todos os meus repositórios e a partir daqui ter uma noção muito rápida de qual é o espaço disponível para a realização dos backups. Antes de termos qualquer informação no dashboard, a primeira coisa que temos que fazer é a instalação de um agente. Existem vários métodos de instalar o agente, como o Nuno referiu, temos o primeiro que é, se tivermos esta máquina numa Active Directory, eu posso escolher as máquinas diretamente da Active Directory e fazer o deployment do agente remotamente. Posso, ou tenho outra possibilidade de fazer um scan no meu segmento de rede, ele vai procurar todas as máquinas, escolho as máquinas, autentico-me e faço a instalação mais do que uma máquina em simultâneo. Tenho outra possibilidade também, que é fazer a instalação manual, ou seja, eu não sei, ou sei neste caso o nome da máquina, ou sei qual é o IP da máquina, em vez de andar à procura da rede, ponho o IP ou o nome correto da máquina e automaticamente ele vai fazer uma tentativa de instalação no computador que eu definir, basta-me pôr as credenciais, autenticar e ele instala o agente remotamente. Existe ainda outra possibilidade, que é a possibilidade de fazer a instalação manual, ou seja, por qualquer razão a máquina tem uma firewall ou não consigo ter acesso porque não tenho a password, porque a máquina tem um workgroup, por exemplo, eu tenho a possibilidade então de gerar um instalador, neste caso do agente, copio para a máquina ou peço ao utilizador para executar, depois tenho que só definir ou indicar qual é o IP do servidor onde está o repositório, em termos de gestão, e automaticamente ele aparece na consola e a partir daí é possível gerir essa mesma máquina. Existe também informação que o próprio produto recolhe, como diz-me o nome e o sistema operativo da máquina, tem várias tags que ele associa e esta parte pode ser importante na criação das políticas de backup. Em vez de eu dizer o nome, eu posso usar uma tag como servidores, por exemplo, e ser mais fácil a criação do backup. Consigo também identificar o número dos volumes que a máquina tem em termos de discos e consigo saber que é uma máquina virtual, porque ele identifica-me logo um virtual disk, por isso é que esta máquina é uma máquina virtual. Se eu tiver scripts a correr no módulo local em que, por exemplo, eu quero parar uma determinada aplicação ou parar uma determinada base de dados antes de ele fazer backup, eu posso definir aqui scripts, eu tenho visualmente eu consigo ter acesso ou saber que tipo de scripts é que estão a ser executados antes do backup ter início. E depois temos aqui um conjunto de ferramentas como ressincronizar os logs, saber a informação do IP ou IPv4 ou IPv6 da máquina, por exemplo, fazer reset ao VSS remotamente, basicamente é o serviço que vai fazer o backup, fazer os backups em termos de plataforma da Microsoft, ele usa uma tecnologia da Microsoft para fazer essa ligação e remotamente eu posso fazer este reset. Depois de termos então um agente na máquina e ligado, aquilo que eu vou ter que fazer basicamente é criar um repositório. Tenho aqui um como exemplo, mas posso criar aqui um outro em que eu tenho 4 formas de criar repositórios. Pode ser um repositório a partir do NAS ou de um share de rede. Eu posso ter um servidor com vários discos e eu quero partilhar um determinado disco e posso usar aquele caminho de rede para fazer de repositório. Posso usar um Amazon AWS Storage Gateway e eu faço o backup para fora da minha infraestrutura, não tenho nada localmente. Posso usar a mesma tecnologia ou semelhante da Amazon, mas para a plataforma Azure da Microsoft. E ainda posso usar um repositório local, como o Nuno referiu, um disco local que o servidor tenha e fazer um backup para esse disco e, por sua vez, proteger a escrita com o Image Guardian para ter certeza que, no caso da máquina ser atacada por ransomware, que o ransomware não consegue alterar ou modificar os ficheiros de backup. Depois de definir a parte do repositório, aquilo que eu vou ter que fazer basicamente é
criar as definições. Ou seja, vou criar aqui uma definição e nas definições eu vou definir que tipo de backup eu quero que ele faça. Pode ser um backup, por exemplo, de imagem, ou seja, ele faz imagens aos discos, setor a setor do disco, bem como pode ser a ficheiros ou pastas. Eu posso definir a pasta que eu quero. Posso ter, por exemplo, um backup diário em que faz um full disk da máquina e, por sua vez, todas as alterações em determinadas pastas do disco, no My Documents, por exemplo, ele faça com uma rotatividade ou uma rotina, por exemplo, de 15 a 15 minutos, ele fazer esse backup. Basicamente, aquilo que temos que fazer então é criar aqui um nome, vou dar aqui o nome de teste. Eu posso usar por nome, e aparece-me o nome das máquinas, ou então, como eu referi há bocadinho anteriormente, usar tags. Ou seja, se eu vier aqui às tags, em vez de dizer que quero aquela máquina especificamente, eu vou dizer, por exemplo, tudo o que seja servidores. Okay? O que é que vai acontecer daqui para a frente? Todas as máquinas que tenham esta tag, ou seja, que façam parte ou com o sistema operativo, seja o sistema operativo de servidor, ele automaticamente, eu sem ter que fazer nada, ele automaticamente vai usar esta política para fazer backups. Okay? E ajuda-me bastante administrativamente, não tenho que estar a recriar tudo novamente ou editar a política, porque ele detecta que é um servidor e aplica esta política de forma automática. Depois de criar a tag com a plataforma, neste caso, que eu quero, eu vou dizer que regra que eu quero aplicar, ou seja, tenho só a possibilidade de fazer a sistema, seja um backup ao volume de sistema, a discos que contenham partições de sistema, a todos os discos, por exemplo, a partições específicas com o C, o D, o E, o F, posso identificar essas mesmas partições, posso definir também a label, eu só quero que ele faça o backup à pasta, por exemplo, que tem dados, ou que tem o Exchange, ou que tem o SQL, por exemplo, ele só faz backup especificamente a esse volume. Para o caso, nós vamos usar aqui a parte de sistema, que a máquina só tem um disco, e, por exemplo, é suficiente. Temos a possibilidade depois, mais à frente, de configurar o nível de compressão, okay? A encriptação, como o Nuno referiu, conseguimos definir o nível de encriptação, bem como uma password para o que fica associada, neste caso, ao fecheiro de backup. No final do backup, podemos escolher o que ele faça uma verificação automática daquele backup para ter certeza se correu bem ou não. Se não, não correu bem, ele vai recriar novamente, mas é possível escolher esta opção de verificação. E depois conseguimos controlar o quê? O nível de prioridade do CPU, que nós queremos que ele use para o processo de backup, bem como a largura de banda que nós queremos que seja usada. Isto é importante porque, se eu tiver um servidor que é um terminal server, onde tenho várias pessoas a trabalhar por cima daquele servidor, se calhar não me convém que ele utilize 100% da largura de banda. Então o que posso dizer é limitar qual é, como se fosse basicamente um QoS, onde eu limito o valor máximo de largura de banda que ele pode usar para fazer o respectivo backup e não prejudicar o trabalho dos utilizadores que estão a usar o servidor para trabalhar. Depois podemos dar um pequeno comentário em relação a este backup, para nós sabermos basicamente que backup é este e que tipo de características de backup é que nós estamos a escolher. Depois de criarmos então aqui as nossas definições, vamos então criar ou programar o backup em si. Então vamos criar basicamente aqui o trigger que vai-me fazer o schedule, vamos criar um schedule. Eu, para ser mais fácil, vou dar aqui o mesmo nome. E aqui é onde eu defino o quê? Que tipo de backup é que eu quero que ele faça. Temos a possibilidade de fazer full backups, backups diferenciais, backups incrementais, e dentro de cada um deles ainda consigo fazer intradaily, ou seja, vários backups no mesmo dia com um espaçamento mínimo de 15 minutos, por exemplo. Posso fazer backups diários, semanais, mensais baseados numa data ou mensais baseados em dia específico. Normalmente aquilo que escolhemos é fazer pelo menos um backup, um full ou diariamente ou semanalmente. Eu posso definir aqui os dias que eu quero que ele faça, por exemplo, e depois podemos ainda definir que eu quero que ele faça um diferencial e que este diferencial que ele vai fazer sempre em relação ao último backup, ao último full backup que foi feito, eu quero que ele faça não a cada 15 minutos, mas, por exemplo, a cada 2 horas. Ou seja, na eventualidade da máquina sofrer um ataque, uma máquina de um utilizador, por exemplo, conseguimos definir o tempo mínimo de perda de informação são 15 minutos. Okay? Ou seja, na eventualidade de ficar infectado com um ransomware, eu consigo ir buscar os últimos 15 minutos de trabalho até antes de ele ter ficado infectado. Aqui posso definir os dias da semana que eu quero que ele faça o backup, bem como eu posso dizer o início e o fim, se eu quero que ele faça, por exemplo, a cada 24 horas, a cada 2 horas ele está a fazer o respectivo backup, ou aqui em vez de ser 17, eu posso definir às 18, que é o horário normal de trabalho, e o que ele vai fazer é, entre as 9 e as 18, ele vai-me fazer backups diferenciais a cada 2 horas.
Claro que eu depois posso conjugar isso com eu quero um incremental e quero que o incremental, em função do último backup que foi feito, quero que seja feito, por exemplo, a cada 15 minutos ou a cada 5 horas, por exemplo. Aqui tem que ser 0, aqui a cada 5 horas, e ele vai-me fazer o incremental a cada 5 horas dos dados que foram alterados ou foram, neste caso, acrescentados desde o último full backup. Depois criarmos aqui os triggers, ou seja, as opções que nós queremos que ele assuma, vamos criar as regras de retenção. E as regras de retenção, normalmente, por defeito, vem um backup full e vem 4 backups diferenciais, mas podemos alterar. Eu quero, por exemplo, manter 4 backups 4 semanas, full, e aqui eu quero manter, por exemplo, os backups diferenciais durante 4 semanas. Ele mantém-me esses backups e assim eu tenho um espectro maior em termos de dados ou de informação que eu posso recuperar na eventualidade do utilizador ter apagado alguma informação que não devia, ou o servidor ter deixado de funcionar, ou alguma atualização do próprio Windows que tenha feito com que o servidor deixe de funcionar corretamente, e eu consigo ter aqui 4 semanas, estamos a falar de um mês, em termos de dados e de informação que eu consigo andar para trás. Depois podemos definir as notificações, qual é o comportamento que queremos que o produto tenha quando existe uma tentativa de backup que não aconteceu. Por exemplo, a máquina está desligada, normalmente por defeito o que se faz é, está desligada naquele momento, não tem problema nenhum, a próxima vez que ela estiver ligada ele continua a fazer o backup e não para de fazer o backup. Temos a possibilidade também de definir se queremos que o utilizador ou no servidor apareça mensagem a dizer que o backup vai ser iniciado. Isto pode ser tudo escondido, o utilizador não vê, é transparente para ele. Depois de fazer estas definições no schedule, ele vai então criar aqui um novo schedule, onde eu vou criar então uma política aqui na parte de schedule activity de backup. Ou seja, neste momento eu vou definir o repositório que eu quero, onde eu quero que ele faça os backups, e por sua vez eu vou definir, ou criar neste caso, ou selecionar as definições que eu escolhi anteriormente, e a partir deste momento ele vai-me criar aqui uma entrada em que, à hora programada, e como estamos a falar da primeira vez que ele está a correr, ele vai fazer primeiro um full backup, a partir daí ele começa-me a fazer os diferenciais desse mesmo full backup. Ainda existe outra possibilidade, que é, a partir daqui, podemos também fazer outra coisa que é a parte de sincronismo, ou seja, eu posso querer ter um NAS ou ter um NAS dentro da infraestrutura do cliente e quero sincronizar estes dados para fora da infraestrutura do cliente. Então o que eu posso fazer é, eu posso sincronizar com outro NAS que o cliente tenha, por exemplo, então ele faz o backup principal para o primeiro NAS, a seguir, a uma determinada hora do dia que eu defino, normalmente convém ser de noite, que é quando os sistemas estão mais disponíveis, ele faz uma réplica, um espelho, do que estiver um NAS principal para o segundo NAS. Essa réplica pode ser para um segundo NAS, ou para um segundo drive que esteja na rede, pode ser para um disco local, pode ser para um servidor de FTP que esteja fora da infraestrutura do cliente, ou pode ainda ser para a Amazon, em que ele sincroniza estes dados para fora da plataforma, neste caso para a plataforma da Amazon, e temos a garantia de, no caso de furto, no caso de roubo, no caso de incêndio, que os dados estão salvaguardados fora da infraestrutura do cliente. Pois aqui basicamente o que eu tenho que definir é o tipo backup, a autenticação que eu quero usar, defino esta informação e ele à hora programada ele vai-me fazer essa réplica em termos de dados para fora da infraestrutura. Depois criamos esta parte toda. O que é que nós conseguimos fazer ainda? Temos a possibilidade de fazer o Remote Restore, ou seja, eu basicamente, sem ter que ir às instalações do cliente, imaginemos que eu tenho aqui um problema nesta máquina, por exemplo, e que a máquina está, um servidor está a dar blue screens, porque a última atualização da Microsoft originou estes blue screens e normalmente até ao contrário do que devia ser, é usual isso acontecer. Então o que eu posso definir é, escolho a máquina em si, tenho aqui a lista de todos os meus backups, tenho de full como diferenciais, por exemplo, tenho este aqui o último backup que eu fiz hoje às 9h34 antes da atualização. Eu posso definir aqui qual é o volume que eu quero que ele faça a reposição. E vou definir que é só este aqui, que é a parte de sistema. Basta-me fazer next, faço a validação e ele remotamente o que me vai fazer é, vai-me arrancar a máquina e vai-me arrancar uma versão do Windows PE, que ele põe logo no boot do disco, e que me permite ir buscar esta imagem e repor o sistema. Assim que ele acabar de fazer a reposição, ele reinicia o servidor e a máquina fica com as definições que estavam à altura do backup das 9 da manhã. Outra possibilidade ainda que nós temos é ir aqui aos repositórios em si, fazer browse, por exemplo, neste caso dos backups que estão feitos, tenho da parte servidor, da parte cliente, e posso ir, por exemplo, buscar aqui o último diferencial,
posso fazer o restore, ele vai fazer o restauro também remotamente. Também tenho outra possibilidade que é, eu consigo abrir a imagem, ou seja, ele está neste momento a ligar ao meu NAS, está a ir buscar todos os ficheiros que foram feitos backups do último diferencial, e a partir daqui eu tenho a lista de todos os meus ficheiros e posso dizer eu quero recuperar, por exemplo, este ficheiro. E posso fazer download deste ficheiro remotamente e enviar este ficheiro para o utilizador porque o ficheiro foi apagado ou ficou encriptado por qualquer razão ou o disco deixou de funcionar e então ele quer ter acesso para trabalhar em casa e é possível recuperar este último backup. Temos ainda a possibilidade de fazer verificação. Se eu não tiver a verificação automática, eu posso pedir para a ferramenta fazer a verificação a partir daqui. E se eu tiver mais que um repositório, eu consigo ver todos os meus repositórios e todos os ficheiros estão de backup e a partir daí abrir e tirar os ficheiros que lá estão. Em termos de recuperação, além do Remote Restore, temos a possibilidade de fazer o quê? 3 possibilidades ainda de restauro. Temos o Universal Restore, o Rescue Media, neste caso, que funciona para a grande maioria dos sistemas operativos. Temos depois a parte do Rescue Media, onde, em função da arquitetura, ou seja, por exemplo, se for um Windows Vista, Windows 7 ou XP, temos que usar a versão 3.1 do Windows PE, mas se for de Windows 8 para cima, usamos a versão 64 a 32 bits, neste caso vamos falar do Windows PE versão 10, para fazer boot a partir desta pen ou deste disco, deste CD-ROM neste caso, e a partir daí eu defino onde é que está o repositório com os dados e digo-lhe para recuperar, ele recupera essa mesma informação. Depois existe outra possibilidade, que é o Agent Rescue Media, em que este tem uma diferença que é o seguinte, que é, imaginemos que nós temos um servidor em que tem uma controladora RAID, por exemplo, e o que ele permite saber é que drivers é que ele tem, aquele servidor tem, específicos, tanto para o controlador de disco, ou para outro tipo de hardware que ele possa ter as placas de rede. Então permite fazer o quê? Permite-me criar um Rescue Media customizado com os drivers específicos daquele servidor. Pode acontecer uma situação em que a imagem standard não tenha o driver, que é um driver muito específico, e então eu aqui posso definir quais são os drivers que eu quero e automaticamente esse Windows APE está customizado e eu consigo, com o controlador arranque, e a partir daí repor os ficheiros no controlador, ou usando esse controlador nos discos que estão danificados ou os discos que foram, a informação que foi perdida, e então consigo fazer esta customização. Tenho a possibilidade então também de converter, neste caso o Windows PE ou CD, que é criado numa Rescue USB Builder, e a partir daí eu tenho uma pen, eu ponho essa pen no computador, ele cria-me essa pen bootable e consigo arrancar ou fazer o boot a partir da pen e repor essa mesma informação. Temos depois a possibilidade de fazer a verificação, ou seja, além da verificação automática, eu tenho a possibilidade de fazer uma verificação manual, onde eu basicamente vou ao repositório, digo qual é a máquina que eu quero que ele faça a verificação, por exemplo, basta-me escolher o backup que foi feito, o diferencial ou full backup ou incremental, e indicar-lhe que eu quero que ele faça a verificação e ele vai verificar se este backup está danificado ou não. Okay? E a verificação que é feita é basicamente, tem um algoritmo que gera uma hash, ele vai ver se aquela hash do algoritmo que foi gerado é igual à do backup que foi gerado, criado neste caso na altura. Se bater certo, quer dizer que o backup está fidedigno. Temos também a possibilidade de ver aqui a parte dos logs, ou seja, todos os backups que foram executados, se foram executados com sucesso ou não, se tem erros, por exemplo, okay? Pode haver a questão de timeout ou a máquina foi desligada e eu tenho aqui essa informação. Outra informação que ele me dá e pode ser útil é a velocidade da I/O em termos de escrita, leitura e escrita, para saber se o backup foi rápido ou não e porque às vezes pode ter demorado um bocadinho mais tempo. Temos todos os eventos gerados, temos quem acede à consola, tudo aquilo que foi feito, e neste caso aqui as criações dos schedules, das definições, fica aqui indicado que foi o utilizador que criou e o que é que criou, neste caso. Temos também a possibilidade de ver o licenciamento, ou seja, conseguimos ver o licenciamento tanto da parte servidor como a parte workstations, as licenças que eu tenho disponíveis e as licenças que eu tenho em utilização. Okay? E, por fim, temos a parte de customização, ou seja, eu consigo definir um endereço de e-mail e automaticamente ele envia-me alarmística cada vez que o backup inicia ou termina, ou se tem erros, e também é possível definir um backup, ou neste caso um e-mail que é enviado a uma determinada hora, com o resumo das últimas 24 horas, em termos de backup, o que correu bem e o que correu mal. E a partir daí temos esse resumo. Temos também a possibilidade de configurar que tipo de notificações é que eu quero receber. Se quer receber, por exemplo, no dashboard, se eu quero que ele escreva no Event Viewer do Windows o próprio evento do backup, se correu bem ou não. Temos a parte do Slack e temos também a possibilidade de enviar esta informação por e-mail. Temos também a possibilidade de, a partir daqui, saber o local
onde é que está o Rescue Media e fazer o download do fecheiro, tanto aqui como a partir daqui conseguimos fazer o download do fecheiro para depois criar então a pen ou o CD de arranque. Todas estas funcionalidades que nós vimos aqui, quando o parceiro tem a consola de multi-site, eu consigo fazer tal e qual o que faço aqui. A diferença é que não tenho que me ligar à infraestrutura do cliente e a única coisa que tenho que fazer é ligar-me à consola centralizada, onde eu tenho a lista de todos os meus clientes e consigo fazer tudo remotamente. Muito bem, obrigado, João, pela visita geral e apresentação geral do Site Manager.